Lá em Romanos, no capítulo 15, verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Nós estamos muito felizes em, mais uma vez, cultuarmos juntos ao Senhor. Apesar de estarmos distantes, mas em espírito nós estamos juntos e estamos fazendo esse momento com um só propósito, todos nós, para juntos louvarmos ao Senhor, exaltarmos e bendizermos aquele que é digno de todo louvor. Amém? Eu espero que você já tenha pego sua Bíblia e nós vamos nesse momento junto orarmos. Curve sua cabeça, fale com aquele que está nos ouvindo. Amém? Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, que é santo, que é temível, que é tremendo, que é sobre todos. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua benevolência, Pai. Cientes, ó Deus, de que nada que nós te pedirmos ou nada que nós recebermos de ti, Senhor, vem de nós mesmos. Nós não merecemos nada, Senhor, mas por Cristo nós cremos que temos acesso, Senhor, à tua maravilhosa graça. Por Ele nós cremos que temos acesso, Senhor, às benevolências que vêm de ti. Nós te louvamos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor reine sobre este lugar, reine, ó Deus, na casa de cada um daqueles que estão nos acompanhando. Que o teu Espírito Santo faça morada nesses lares, ó Deus, e que todos nós, Senhor, juntos, apesar de estarmos distantes, nós possamos te louvar, Senhor, que nós possamos te ofertar o nosso melhor, que possamos te ofertar a nossa adoração, Senhor, e já na expectativa de juntos, ó Deus, podermos te louvar neste lugar outra vez, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que tu estás no controle de toda a situação, Senhor, que nada, absolutamente nada, fugir do teu controle, Pai. Nós te louvamos por isso e te pedimos, ó Deus, reina neste lugar, Senhor, e se faz presente em nossas vidas. É a nossa oração a ti, em nome de Jesus. Poderosos virão a ti e confessarão.
Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler os versos 2 ao 4 e depois o verso 12. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Verso 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Amém? É maravilhoso esse texto do livro de Tiago, da carta de Tiago. E o Senhor nos fala através dele que é possível nós sermos felizes em meio às tentações e em meio às provações. E para o mundo talvez felicidade e provação não combinem muito na mesma frase, né? Pode parecer que não faz sentido. Mas quando nós olhamos de uma perspectiva cristã, de uma perspectiva eterna, nós vemos que por causa de Cristo, provação e felicidade, elas fazem sentido na mesma frase. E aí no versículo 2, ele vai dizer que nós podemos considerar um motivo de grande alegria quando passarmos por provação. E ele vai dizer o porquê. Porque o nosso caráter está sendo moldado. Né? O Tiago ele vai dizer que a perseverança ela tem a oportunidade de crescer quando a nossa fé é provada. E o Senhor tanto nos ama, meus irmãos, que Ele deseja que nós cresçamos. Toda provação ela é um processo de santificação na nossa vida. E como o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 17, essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Certamente as provações que o apóstolo Paulo passou, aos nossos olhos elas não eram pequenas nem momentâneas. Talvez você pense que essa provação que todos nós estamos passando, ela não é pequena. Mas essa provação, à luz de tudo aquilo que o Senhor nos reserva na glória, ela é pequena e passageira, porque o Senhor está preparando para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e que durará para sempre. Mas Tiago também ele vai falar de outro motivo pelo qual nós podemos ser felizes, e ele vai dizer que é feliz aquele que suporta com paciência as provações, porque ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E esse é o motivo maior da nossa felicidade, aquilo que nós esperamos na eternidade, aquilo que nós esperamos da parte do Senhor para nós, é um motivo de alegria absoluta. E é maravilhoso nós encontrarmos paz e consolo em Cristo e na sua palavra, né? É maravilhoso quando nós cremos e nós podemos dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim ele se levantará. Muitas vezes nós temos ouvido na TV, na internet, que vai passar, mas de uma perspectiva cristã, mais uma vez, eu gostaria que nós pensássemos nisso. Vai passar, mas não apenas porque os dias do calendário vão correr e os dias vão passar e tudo isso vai passar. Não vai passar apenas porque o governo vai criar uma solução e tudo isso vai passar. Vai passar e nós podemos crer nisso e nós podemos declarar isso. Vai passar porque o nosso Redentor vive e por fim ele se levantará. Vai passar e quando isso passar nós estaremos maduros e completos, como disse Tiago, sem que nada nos falte. Nós estaremos mais fiéis, mais firmes ao Senhor, mais fortes. Vai passar e quando tudo isso passar, nós estaremos para sempre nos céus, desfrutando de uma glória indizível, de uma alegria inabalável junto com o nosso Deus. Vai passar porque o nosso Redentor vive. E eu convido você a abrir o seu coração ao Espírito Santo e dizer: Senhor, faça valer a pena. Faça esses momentos valerem a pena, faça a minha fé crescer, faça a minha força crescer, faça com que eu me pareça mais com Cristo, faça com que a esperança da glória ela cresça em mim. Faça valer a pena, Senhor, e que você possa abrir o seu coração ao trabalhar do Espírito Santo. No verso 5, Tiago vai dizer que se algum de nós precisa de sabedoria, nós podemos pedir a Deus. E se você precisa de sabedoria nesse momento, peça ao Senhor: Senhor, dá-me sabedoria para passar por essa situação, fazendo com que tudo isso seja para a glória do Teu nome, fazendo com que tudo isso seja para o meu crescimento, seja para o seu crescimento, e que o nome do Senhor seja exaltado.
Amém? Nós podemos ser felizes mesmo em meio às provações, porque nós temos um Redentor que vive e Ele se levantará sobre a terra e nos ajudará. Amém? Tenho recebido bem
nós vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos ouvir o Espírito Santo falar aos nossos corações através da palavra que é viva, que é eficaz e que é poderosa a nos trazer consolo, conforto e graça da parte do Senhor. Amém? Estejamos atentos. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui na presença de Deus, mais uma vez, para rendermos a Ele a nossa adoração. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 9 ao 12. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra e nós te louvamos por ela, Deus. Queremos nesse momento que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações através da tua palavra. É o Senhor falando conosco, falando comigo, falando com o teu povo, com cada um que está acompanhando este culto, e que o Senhor glorifique o teu nome na nossa vida. Se faz real e verdadeiro neste momento na vida de cada um de nós, através da tua palavra. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, vivemos um tempo único na história. É certo que a humanidade já passou por outras epidemias e pandemias, mas na nossa geração nunca vivemos um tempo como esse. Um surto de um vírus chamado corona, de repente, se transforma numa pandemia, uma doença espalhada por todo o planeta. E a percepção correta das coisas sempre foi algo muito importante. Mas nesses tempos, como esses de pandemia que vivemos, essa percepção, ela se faz ainda mais importante. Pense o seguinte, no campo da saúde, por exemplo, se alguém tiver uma percepção errada a respeito da gravidade do coronavírus, essa pessoa, por sua percepção errada, pode se expor a altos riscos de contaminação. Pensemos agora no campo dos negócios, no campo da economia. Uma pessoa que não perceber a importância dos recursos digitais nesses tempos em que vivemos, pode ter a sua empresa ficando para trás em relação aos concorrentes. Veja, a percepção correta a respeito das coisas que se vive, ela é importantíssima. E nesta passagem que nós lemos, a percepção também é uma coisa muito importante. O nosso texto diz que algo estava chegando, e esse algo é a luz verdadeira. João vai dizer que a luz verdadeira estava vindo ao mundo, e essa luz é capaz de iluminar toda a humanidade, todos os homens. Mas o nosso texto diz que algumas pessoas não notaram essa luz. A luz era tão intensa, tão forte, tão abrangente, mas essas pessoas, mesmo assim, não foram capazes de ver essa luz. Outros, no entanto, perceberam que a luz verdadeira estava chegando. É o que diz o nosso texto. E a pergunta que eu queria fazer a você é: de que lado você está? Você está entre os atentos ou entre os desapercebidos? Ou os que têm uma percepção falha? Qual é a sua percepção das coisas? Você está no escuro completo e de repente a luz chega. Você é capaz de notá-la? Você é capaz de notar a luz que chega e elimina toda a escuridão? E eu queria, neste momento, meditar com você nessa passagem, começando no versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho segundo João, e ver algumas coisas do nosso texto. E a primeira pergunta que podemos fazer ao texto que nós lemos é esta: que luz verdadeira é esta que João estava falando? Essa luz é Jesus. Essa luz é Cristo. Note, em João capítulo 1, verso 1 e 2, João diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Perceba algumas coisas que João fala aqui.
João diz que Jesus já existia no princípio de todas as coisas. Lá na criação do mundo, quando o tempo passou a existir, quando o espaço e matéria passaram a existir, Jesus estava lá. Mas João não fala apenas isso. Ele diz que a palavra que é Jesus estava com Deus. E a palavra era Deus. E nessas duas frases, eu entendo que João ele quer comunicar duas coisas. Primeiro, João quer diferenciar ou distinguir Jesus do Pai. Na intenção de mostrar àqueles que estão lendo esse texto, esse relato do Evangelho, aqueles que talvez pensem que Jesus é inferior ao Pai, ou que Jesus é apenas um homem, um mestre, João diz aqui que a palavra estava com Deus, mas que a palavra era Deus. Jesus, ele é Deus, assim como Deus o Pai o é. Jesus foi homem, mas ele também era divino, ele é divino. Mas João também diz aqui, faz aqui a distinção entre Jesus e o Pai. Para aqueles que pensam que a divindade é uma coisa única e talvez pensem que a Trindade é algo que é uma pessoa manifestando-se em três momentos diferentes ou de formas diferentes. A mesma pessoa se manifestando de formas diferentes não é. A Escritura fala que existe um Deus Pai, mas a Bíblia também fala que existe um Deus Filho. E este Filho é a palavra que estava no princípio de todas as coisas. Mas esse Jesus, ele é anterior à criação. Veja só o que diz o verso 3 ao verso 5. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Veja o que diz aqui. João fala que Jesus é a palavra por meio de quem todas as coisas foram criadas. Jesus não foi um ser criado. Jesus estava na criação, mas ele não foi criado no princípio de todas as coisas, porque ele é diferente da criação. Jesus é um Deus criador. E Deus o Pai, por meio da palavra que é Cristo, seu Filho, ele traz as coisas à existência. Mas esses versículos dizem outra coisa a respeito de Jesus. Dizem que Jesus é a fonte de toda a vida. Diz que Jesus é a vida e essa vida é luz que ilumina a todos. Quanta maldade existe hoje. Quanta escuridão nós percebemos nesses dias. Não uma escuridão física, mas uma escuridão da humanidade em si. Vemos tanta maldade, mas o nosso texto diz que a luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagar essa luz. Portanto, queridos, o que a palavra de Deus nos diz aqui é que não há escuridão, não há mal tão terrível que possa ofuscar o brilho de Jesus. Jesus é uma luz tão tremenda, tão poderosa, que não há escuridão que possa apagá-lo. É isso que está aqui. Jesus é a luz verdadeira e ele ilumina a todos. Mas caminhemos um pouco mais no nosso texto. Dos versos 6 ao 8, João vai relatar o início do ministério de um homem chamado João Batista. Diz assim o texto nos versos 6, 7 e 8. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Veja, um homem chamado João Batista, filho de um casal chamado Zacarias e Isabel, foi chamado pelo próprio Deus. O texto bíblico não relata o chamado de João Batista, mas certamente um dia ele ouviu a voz de Deus direcionando ele, dizendo: vá para o deserto e pregue esta mensagem. E esse homem foi chamado por Deus para uma missão específica, e a sua missão era falar a respeito da luz que estava chegando. João Batista, ele apareceu antes de Jesus. Antes de Jesus se manifestar, João Batista apareceu de repente num lugar deserto, pregando o arrependimento e chamando as pessoas ao batismo nas águas. Ele não era luz. João Batista não tinha luz em si mesmo, mas ele foi chamado para falar a respeito da luz que estava para chegar. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E João continua dizendo assim: aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Perceba que duas coisas João fala a respeito de Jesus. Primeiro, a singularidade de Jesus. João não fala que estava chegando uma luz. João não fala que estava chegando mais uma luz.
e não somente a luz, mas a luz verdadeira. João fala da singularidade que Jesus tem enquanto Filho de Deus, Salvador, luz que ilumina todos os homens. Mas João também fala da superioridade de Jesus. Sabe por quê? Porque essa luz que é Cristo, ele ilumina a todos. Jesus tem o poder de iluminar a todos os homens, a mim, a você e a todos que estão espalhados ao redor desta terra. O poder iluminador de Jesus é algo abrangente, superlativo e grandioso. E quando nós pensamos em luz, podemos citar o grande inventor Thomas Edison, que no final do século XIX inventou a lâmpada incandescente elétrica. Antes, até aquele momento, as pessoas traziam luz às suas casas e aos ambientes através de velas. Mas agora, a luz poderia ser trazida rapidamente num piscar de olhos, ao ligar e desligar o interruptor. Aquela invenção transformou o mundo. E de lá para cá, quantas lâmpadas foram criadas ou aperfeiçoadas? Quantas lâmpadas de excelente qualidade há hoje? Mas até onde essas lâmpadas iluminam? Quais lâmpadas o homem foi capaz de criar que iluminam todo mundo? Nenhuma. E quando nós pensamos na criação, podemos pensar no Sol, essa estrela que ilumina a nossa Terra e o sistema solar. Mas mesmo esta estrela grandiosa, cheia de brilho e de luz, não consegue iluminar a todos. Neste exato momento, a metade do globo terrestre está sendo iluminado pelo Sol, mas a outra metade não, porque a luz do Sol não chega nessa outra metade. Assim, nós concluímos que não há nenhuma luz que seja capaz de fazer o que Jesus consegue fazer. Iluminar toda a humanidade, trazer luz, trazer revelação de Deus a todos os homens. Esse é o poder de Jesus. Mas continuemos no texto, diz assim o verso 10. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o conheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Diz o verso 10 e o verso 11. O texto diz que Jesus veio ao mundo que ele mesmo criou. Mas esse mundo não reconheceu que Jesus estava chegando. Jesus veio para o povo que Deus havia escolhido. Havia um povo seu, o povo de Israel, e Jesus veio para eles. Mas o texto diz que esse povo, que era de Jesus, para o qual ele veio, rejeitou essa luz. Mas perceba que o mundo e o povo, mesmo sendo propriedade de Jesus, porque João diz, veio para o mundo que ele criou e para o povo que era seu, eles não conseguiram entender que Jesus havia chegado, o Salvador. Mas, no verso 12, percebemos algo interessante, veja só. Mas a todos que creram e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem segundo o resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Apesar do mundo não ter reconhecido e do povo tê-lo rejeitado, quem crê em Jesus e o aceita como sendo a luz verdadeira, torna-se filho de Deus. Que coisa extraordinária! Aqueles que creem em Jesus, que olham para essa luz e o aceitam como sendo a revelação suprema de Deus, a luz verdadeira que ilumina todo homem. O texto diz, a Escritura diz que todos aqueles que creem são tornados filhos de Deus. E talvez você pergunta, ora, mas todos não são filhos de Deus? Não, a resposta é não. Algumas pessoas costumam dizer isso, né? Todos somos filhos de Deus. Mas na verdade, à luz da Escritura, nós somos criaturas de Deus, todos nós. Não há um homem ou uma mulher que não tenham vindo à vida por meio de outra coisa, senão o poder criador de Jesus e de Deus. Mas ser filho de Deus é para alguns. E esse grupo de pessoas que são feitos filhos de Deus tem uma característica em comum. São pessoas que reconhecem Jesus e o aceitam como sendo a luz verdadeira. Que coisa maravilhosa. Mas esses filhos não são gerados fisicamente, é o que diz o texto. Os filhos de Deus não são filhos gerados naturalmente, como eu e você somos gerados da nossa mãe, do nosso pai. Não, esse nascimento é um nascimento espiritual. Quando nós cremos em Jesus, por meio do poder e da ação do Deus Todo-Poderoso, nós somos tornados novas criaturas, gerados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que acontece conosco. E João continua e diz assim, assim a palavra
se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Esse Jesus, que é Deus, que estava no princípio de todas as coisas, tornou-se ser humano. Que coisa contraditória e elevada para a nossa mente e o nosso raciocínio. O Deus que se fez homem. E esse Deus que se fez homem, ele era cheio de duas coisas: cheio de graça e cheio de verdade. Esse Deus, homem, Jesus, revelou a glória do Pai, a glória do Deus Todo-Poderoso. A glória do Filho único de Deus estava revelada nesse Jesus. João continua e diz assim: da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Jesus chega até nós, queridos, de forma completa. Jesus chega em sua plenitude. Ele vem com a graça que nos mostra que nós podemos ser salvos por meio dele. Mas ele vem também com a verdade que nos mostra o quanto nós somos miseráveis e carentes da sua graça. Jesus veio para satisfazer, é a verdade, o maior anseio do ser humano, uma visão de Deus. Todos nós ansiamos por isso. Algumas pessoas buscam o nirvana, uma experiência que na mente de alguns é atingir o ápice da espiritualidade. Outros acham que podem chegar à plenitude espiritual por meio de reencarnações, achando que podem progredir em sua espiritualidade e chegarem num ápice e num clímax espiritual tal de verem a divindade. Nada mais longe da verdade. Não há como termos uma visão de Deus, a não ser por meio de um só, Jesus. Porque o nosso texto diz que ninguém jamais viu a Deus, mas um o revelou, Jesus, o seu Filho, que veio em forma humana, mesmo sendo Deus, e revela quem Deus é, o Deus Todo-Poderoso. Você notou que há duas percepções a respeito de Jesus? Haviam aqueles, ou houve aqueles que o rejeitaram, que não o reconheceram. E houve outros que o aceitaram. Você pode ou não reconhecê-lo e rejeitá-lo, ou você pode crer nele e aceitá-lo. Só há essas duas percepções a respeito de Jesus. Mas é interessante que no texto que se segue, nós vemos a personificação dessas percepções. Um pouco mais adiante, nós vamos ver um grupo de pessoas que é o exemplo vivo daqueles que rejeitam, daqueles que não reconhecem Jesus. Mas vamos ver o exemplo de uma pessoa que serve para nós como modelo daquele que reconhece, aceita e percebe claramente quem Jesus é. Sigamos no texto. João 1, a partir do 19, diz assim: este foi o testemunho de João, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda franqueza, disse João Batista: eu não sou o Cristo, eu não sou o enviado de Deus. Então, quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer a respeito de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. João 1, 19 ao 23. E aqui nós precisamos dar uma pequena pausa para pensarmos no que João Batista disse aqui. Porque no verso 23, as palavras de João Batista são as palavras do profeta Isaías. João Batista está citando Isaías 40, verso 3. Quando o profeta Isaías diz: voz do que clama no deserto, endireitai, preparai o caminho do Senhor. E quando nós vamos lá para Isaías 40, nós vemos com um pouco mais de profundidade a pregação de João Batista. E você vai perceber algo interessante nessa pregação, que nós já falamos aqui, de algo que há em Jesus. Escute o que diz Isaías 40, verso 6 ao verso 8.
Uma voz disse: clame. Eu perguntei: o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como capim. Sua beleza passa depressa, como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Queridos, há uma verdade inescapável. A nossa finitude, ela é real. A vida humana é breve. Somos pecadores, miseráveis. É a realidade. Basta um sopro de Deus e nós secamos, como as flores secam com o vento que sopra. Um pequeno vírus é capaz de tirar o nosso chão. Algo que nós nem conseguimos ver, faz com que nós fiquemos desnorteados e com medo. Quão limitados nós somos. Porém, o profeta continua e diz assim: ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes, grite mais forte, ó Jerusalém, grite sem medo, diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando. Sim, o Senhor soberano vem com poder, com um braço forte governará. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Como pastor, ele alimentará seu rebanho. Levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá eternamente as ovelhas com suas crias. Diz o verso 9 ao verso 11 de Isaías 40. Queridos, todos podem ouvir, é o que diz o profeta Isaías. Na verdade, Deus diz para ele dizer: clame bem alto, de uma forma que todos possam ouvir. O Senhor está chegando, Deus providenciou a sua salvação. Jesus veio ao mundo e a sua vinda é forte, é poderosa, é soberana, é governante, é excelsa, é grandiosa. Ele veio para alimentar a nossa fome. Ele veio para dar o cuidado que nós precisamos. Ele veio para dar a proteção que você precisa. E Ele veio para dar o amor que você carece. Realmente, Jesus é cheio de graça e de verdade. É a pregação de João Batista. Exatamente o que João, o apóstolo, disse aqui. Essa luz é cheia de graça e de verdade. Que verdade? Nós não somos nada. Nós, por nós mesmos, somos um sopro que aparece e de repente desaparece. Mas Jesus também é graça. Que graça? A graça que vem comunicar o perdão de Deus e a salvação para todo aquele que crê. Jesus é a luz cheia de graça e de verdade. E o texto continua e diz assim: então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: eu batizo com água. Mas escute o que João disse àqueles homens: mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Aqueles levitas e fariseus estavam completamente desapercebidos da presença de Jesus. João Batista disse que Jesus estava no meio deles, e eu gosto de pensar, de imaginar que talvez Jesus estivesse ali ouvindo aquele diálogo. Talvez entre o povo, Jesus estava presente, olhando João falar com aqueles levitas e fariseus, vendo os levitas questionarem: olha, quem é você? E João: eu não sou o Cristo. E de repente João se vira para eles e diz assim: no meio de vocês tem um que vocês não reconhecem. Ele está ao lado de vocês e vocês não percebem. Que condição terrível. Ali estava o maior homem de todos. Ali estava o próprio Deus encarnado. A revelação da glória do Pai, tão excelso e tão grandioso que João, o grande profeta que foi levantado por Deus, e era um grande homem de Deus, ele não se julgava digno de desamarrar as sandálias de Jesus. Naquela época, quem carregava as sandálias eram os escravos. Nas palavras de João Batista, João disse: eu não sirvo nem para ser escravo de Jesus. Tamanho é o seu valor. Será que você também é como aqueles homens? Esses tempos de pandemia têm sido de grande utilidade para refletirmos sobre o que realmente importa na nossa vida. Talvez você já ouviu falar de Jesus algumas vezes esses últimos dias. Você já ouviu alguém falar de Jesus, viu uma música que fala de Jesus, alguém pregar a respeito de Jesus? Mas então,
Ele é para você apenas um grande homem? Jesus para você é apenas um mestre distinto? Jesus é apenas uma personagem na encenação da paixão de Cristo? Você está em trevas e ainda não percebeu a presença de Jesus? Ele está sendo anunciado. Creia, ouça. Eis agora a descrição daquele que reconhece Jesus como sendo a luz verdadeira. E nós terminamos aqui. Verso 29 e 30 de João capítulo 1 diz: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em direção a ele e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. João fala duas coisas a respeito de Jesus. Primeiro, João é o Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro de Deus? Porque Jesus é o sacrifício de amor providenciado pelo Pai. Mas Jesus também tira o pecado do mundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que Ele nos cura da nossa maior doença. Você pensa que o coronavírus é perigoso? Você pensa que o Covid-19 é o mal maior a quem nós devemos temer? O pecado é o seu maior inimigo, é a verdade. E somente Jesus pode tratá-lo completamente. Jesus é o Filho de Deus, Senhor e Salvador, a luz verdadeira. Ele é cheio de graça e de verdade. A pergunta é: quem é Jesus para você? Como você o considera? Será que não é hora de você aproveitar esses tempos de pandemia para parar e pensar no quão miserável você é, no quão pecador você é e no quão fraco e limitado você é? Para onde caminha a sua eternidade? Se você morrer hoje, para onde vai? Creia em Jesus. Aceite-o como Senhor e Salvador. Reconheça-o como Filho de Deus, como a luz verdadeira capaz de iluminar a sua vida. E se você o fizer, se você crer e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você será feito filho de Deus e será salvo, não de um vírus, mas da morte e do pecado. E a vida eterna é o presente de Deus a todos aqueles que creem no Filho amado que Ele enviou ao mundo. Creia em Jesus, reconheçam como a luz verdadeira e você será salvo.
Amém. Louvado seja Deus. Estamos chegando ao final deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Queremos agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, que celebraram junto conosco. Um abraço especial à nossa igreja local, todos os irmãos que fazem parte da Igreja de Deus aqui no Boa Vista 1. E a cada pessoa que está nos acompanhando, que Deus abençoe sua vida. Que Deus proteja a sua vida e supra cada uma das suas necessidades. Ele guarde a sua família, mas que nesse momento você creia naquele que é capaz de nos proteger, nos livrar e suprir cada uma das nossas necessidades. Que a nossa confiança não esteja em nós mesmos, mas no Senhor. Apesar das circunstâncias difíceis que vivemos, Deus está conosco. Vamos orar juntos? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, rendendo a Ti o nosso louvor. E eu quero, Pai, nesta hora, orar a Ti, pedir, Pai, por todos aqueles que estão nos ouvindo nesta hora. Cada família, cada homem, cada mulher, cada criança, aqueles que estão em suas casas, sentados, ouvindo este culto a Ti, Pai. Ó Deus, abençoa cada um de nós, supre cada uma das nossas necessidades, Senhor. Ó Pai, algumas pessoas estão passando por dificuldades, alguns perderam seus empregos, alguns estão temendo perder seus empregos, mas nós cremos que pela Tua palavra, porque é ela que nos afirma isso, o Senhor guarda aqueles que são seus e nada irá nos faltar, Pai, porque o Senhor é o nosso pastor e tudo será suprido pelo poder que há em Ti, Senhor. Mas nós clamamos a Ti para que nesse momento tenhamos a nossa fé fortalecida, que nós percebamos que o Senhor é superior e muito mais acima do que qualquer circunstância, que nós possamos perceber que esse vírus, que essa pandemia, ela pode passar, e como foi dito hoje aqui, não porque o calendário está andando, mas porque o Teu poder é capaz de fazer isso, e nós clamamos por isso, Senhor. Clamamos para que o Senhor opere proteção na vida de todos nós, nos protege, Pai, nas situações em que nós precisamos sair da nossa casa, nos abençoe em tudo, Deus. Nos protege, nos livre, nos guarde de todo mal. Mas, Senhor, oramos a Ti também, que o Senhor abrevie esses tempos. Faz com que esses dias que nós vivemos passem o mais rápido possível. Que nós saiamos dessa pandemia o mais breve possível, o mais rapidamente possível, e possamos voltar à normalidade da nossa vida, porque isso é bom. E nós pedimos isso. Abençoa a nossa igreja, abençoa Teu povo e todos aqueles que estão nos ouvindo nesta hora. Oramos a Ti no nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e que reina para sempre. Amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.